Olá, muito boa tarde. Você bem-vindo ao nosso Live JR desta sexta-feira, nosso encontro de toda sexta-feira à tarde. Essa Live JR é transmitida pelas redes sociais do Jornal da Record e também do portal r7.com. Você, internauta que nos acompanha, a partir de agora pode enviar suas perguntas e sugestões, porque a gente vai falar de um tema que realmente envolve muitas pessoas, principalmente usuários de novas tecnologias, de telefone e de computador. A gente vai falar sobre crimes cibernéticos. Para isso, nós convidamos o Luiz Augusto Durso, ele que é advogado especialista em crimes cibernéticos e também presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes, a Abracrim. Luiz Augusto, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde Luiz, Celso, para mim é uma alegria e uma honra estar aqui com vocês, gigantes do jornalismo e com todos que acompanham as redes do Jornal da Record. Obrigado Celso pelo convite. Freitas, muito boa tarde. Boa tarde, doutor Luiz. Boa tarde, Luiz Fara. É um prazer participar mais uma vez da Live JR. Lembrando que esta Live JR será reexibida ainda nesta sexta-feira, a partir das 6h10 na Record News. Nós tínhamos anunciado um outro convidado, o deputado Vinícius Carvalho, do Partido Republicano de São Paulo. Ele que é um especialista, podemos dizer assim, nas questões legislativas sobre esses assuntos que envolvem questões cibernéticas. Mas o deputado teve um problema na conexão dele, então por isso a gente vai ter essa conversa hoje com o Luiz Augusto Durso apenas, como nosso convidado. Ele que é especialista e vai trazer muitas informações. Só reforçamos que a gente também está com um problema hoje no nosso Instagram do Jornal da Record, por isso, nesse canal específico, você, internauta, não vai poder acompanhar, mas tem aí todas as opções da Record TV Oficial e do portal r7.com. Luiz Augusto, eu queria começar, me permita aqui, passando uma experiência pessoal. Eu recebi uma ligação esses dias em que me diziam que era uma pesquisa rápida sobre a pandemia, me fizeram 2, 3 perguntas se eu já tinha tomado vacina, se eu já tinha ficado afastado do trabalho por conta da Covid, e ao final me disseram que enviariam um código SMS para o meu telefone e perguntaram qual código seria esse. E essa mensagem chegou no idioma russo, no cirílico, então eu percebi que se tratava de um golpe. Aumentou muito esse número de casos de crimes cibernéticos durante a pandemia? Aumentou sim, Luiz. É interessante que no seu exemplo é um golpe velho de cara nova, porque eles perceberam que ao invadir essas plataformas de comunicação, como WhatsApp, Telegram, Signal, etc., é possível se passar pela pessoa invadida e pedir dinheiro emprestado, dizer que está passando por uma emergência, por uma dificuldade, e normalmente os parentes e amigos acabam emprestando. Isso foi agravado com o Pix, que se tornou cada vez mais rápido esse empréstimo. No seu caso, ainda bem que você desconfiou e ainda bem que você notou que estava em outra língua, mas essa mensagem poderia ter sido enviada em português também, porque o objetivo do criminoso, ao enviar essa SMS a você, é conseguir esse código que vai validar o acesso do criminoso na sua plataforma para ele se passar por você nas redes sociais. Então, a orientação, no seu caso aí como exemplo, é nunca passar esse código, não importa a língua que seja. Nesse caso é para questões do Ministério da Saúde, da vacina, mas isso pode vir das mais variadas desculpas, até para participar de programa de TV, nós já vimos. Então, sempre desconfie quando solicitarem códigos e nunca fazer empréstimos financeiros para aquele que pede por aplicativo de conversa. Sempre ligar, perguntar se é a pessoa, porque senão você pode ser vítima desse estelionato. Doutor Luiz Augusto, o senhor é especialista em crimes cibernéticos. O senhor acredita que o aumento da pena de reclusão de 4 a 8 anos para crimes de estelionato eletrônico é uma boa medida? Ela pode ter um efeito pedagógico e inibir a atuação dos golpistas na internet? Ou é uma medida branda? Eu entendo que é uma boa medida sim, viu, Celso? Porque a gente acabou de dar um exemplo desse golpe por intermédio do WhatsApp que configura-se o crime de estelionato. O criminoso estaria sujeito à pena do artigo 171, que é o estelionato, de 1 a 5 anos de reclusão. Isso até essa nova lei. Com essa nova lei, muito recente, que alterou a pena para o crime de estelionato na internet, nas redes sociais, ela maximizou a pena de 4 a 8 anos. O que é uma pena muito mais gravosa. Com 8 anos de pena máxima, nós teríamos até o regime fechado, prisão para esse criminoso. Então, nós sabemos que só o aumento de pena, ele por si só não diminui a conduta criminosa, não resolve. Senão bastaria nós colocarmos pena de morte para todos os crimes e acreditar que isso resolve o problema de segurança pública e de violência e crimes na internet. Mas ele tem um efeito pedagógico
a demonstrar que determinados crimes têm uma punição rigorosa, levando em consideração seu aumento, a quantidade e como o criminoso tem essa sensação de impunidade. Quando ele comete esse estelionato pela internet, ele não está muito preocupado, ou ele tem uma sensação que não será localizado, o que é uma ilusão, porque nós sabemos como tem melhorado a investigação da Polícia Federal, Polícia Civil. Nós temos no estado de São Paulo agora a divisão de crimes cibernéticos, uma união de delegacias focadas nesse tipo de investigação. Então, quando esse sujeito criminoso for localizado e estar sujeito a uma pena de 4 a 8 anos de reclusão, ele saberá o quão gravosa é essa sua ação criminosa e com as suas penas ali aplicadas terá um efeito pedagógico para que isso acabe diminuindo na internet. Então eu vejo como bastante positivo assim. Agora, doutor Luiz Augusto, a gente ouve sempre falar nessas ocorrências em que o servidor está num outro continente, está num outro país, o golpe passa por não sei quantas centrais em outras nações. Essa globalização do sinal da rede mundial dificulta a apuração e também a punição desses crimes? Dificulta em grande parte. Nós acabamos de dar exemplos do estelionato e que, em regra, são cometidos dentro do território nacional. As grandes quadrilhas ou os criminosos que aplicam esse tipo de golpe do WhatsApp ou fazem sites falsos, leilão falso de carro na internet, etc., elas residem no Brasil. Então, isso é bom no sentido de conseguirmos punir facilmente esses criminosos e localizarmos também com facilidade. O problema é que parte desses crimes são cometidos por criminosos que estão em outro lugar do mundo. Claro que a internet trouxe essa facilidade de comunicação, mas também essa possibilidade do crime ser internacional, a quadrilha estar fora do país. E aí nós dependemos de algumas situações. Primeira coisa, são acordos de cooperação internacional. Então, para uma ordem judicial de busca e apreensão, de prisão, ou até de que aquele criminoso deve ser processado no país onde reside, que seria a extraterritorialidade da lei penal, que é possível em determinados crimes, você dependeria desse acordo. Mas nós temos uma forma de facilitar essa situação, que seriam acordos já celebrados por grande parte dos países, como, por exemplo, de Budapeste, que se o Brasil for signatário, e prometeu desde 2019 que seria signatário, você teria uma atuação muito mais eficiente no ponto de vista de investigação, porque a FBI, a Interpol e etc. estariam trabalhando em conjunto, e já fazem, né, principalmente para pedofilia na internet, mas também para termos uma segurança em que a ordem judicial vai ser cumprida em determinado país. Isso ainda o Brasil engatinha e tem grande dificuldade em investigar e até punir criminosos que cometem delitos, até o envio de fake news, por exemplo, de outro lugar do mundo. A Rússia, a China e a Coreia são berços de hackers que atuam internacionalmente, né? Recentemente, no dia 9 de maio, os Estados Unidos declararam estado de emergência depois de um ataque cibernético ao maior oleoduto do país. Eles entraram nos servidores da companhia, que é a chamada Colonial Pipeline, sequestraram os dados, exigiram um resgate de 5 milhões de dólares que foi pago. A abrangência das alterações da nova lei, aqui que nós estamos discutindo, elas são restritas ao nosso país. Mas que providências o Brasil poderia tomar para evitar um possível ataque internacional? Vamos supor, a Petrobras, ou até mesmo como já aconteceu no STJ, não? É uma excelente pergunta, Celso. Essa é uma preocupação constante no STJ, no TSE e tantos outros órgãos. Até o Ministério da Saúde foi vítima de ataques cibernéticos e o seu site foi tirado do ar no meio de uma pandemia. Na eleição municipal, né, Luiz Augusto? Na eleição municipal, o TSE sofreu um ataque enorme, grande, que atrasou, inclusive, a apuração dos votos no primeiro turno. Exato, inclusive houve esse impacto que nós, por exemplo, em São Paulo, tivemos um atraso na apuração. Isso tudo demonstra, Celso, Luiz e quem nos acompanha, como o Brasil engatinha em relação à segurança cibernética. O Brasil tem pouco investimento. E aí, Celso, eu vejo que é muito melhor investirmos em prevenção do que mudarmos leis para a gente se adaptar ou se precaver com relação a esses ataques.
Porque o mundo, você exemplificou aí alguns países, nós vivemos constantemente numa guerra cibernética. E aí vai muito além do que alguém invadiu o seu WhatsApp, etc. Nós estamos falando de países invadindo terceiros para tentar descobrir o estudo da vacina, para tentar prejudicar toda uma questão de segurança nacional. Então é muito grave quando falamos de cibersegurança e guerra cibernética. A questão é que tem países como Estados Unidos, China e Rússia que estão muito à frente em questões de prevenção e segurança nacional. O Brasil ainda não. Então, é muito melhor do que a gente pensar em rigor das leis, que pode ter um pequeno impacto, e eu já falo sobre isso, em prevenção. Nós precisamos investir em equipes de segurança cibernética altamente aparelhadas e treinadas para trazer segurança para o país. Nós tivemos recentemente o STJ também invadido e até uma notícia de que os processos em tramitação estavam sendo invadidos e alterava-se o teor. Imagina se alguém altera o teor de uma decisão judicial no alvará de soltura de um grande criminoso, de uma organização criminosa. Nós estamos falando de coisa muito séria. E, infelizmente, os nossos tribunais, os nossos órgãos públicos, a nossa soberania corre risco sim, porque a gente investe pouco e tem pouca atenção com relação à segurança cibernética. Agora, respondendo a sua pergunta, essa mudança hoje traz um pequeno impacto nisso sim, porque se um invasor criminoso, mesmo estando fora do território nacional, cometer esse delito invadindo um servidor que está aqui no país, então invadiu, por exemplo, o STF, o servidor está aqui, crime de invasão do dispositivo informático, foi um dos crimes que essa lei aumentou a pena. Antes, Celso, Luiz, a pena era de 3 meses a 1 ano. Imagina um criminoso que invade um servidor aqui no Brasil e comete essa barbaridade, um crime de risco gigantesco, que ele pode coletar dados das pessoas, ele pode prejudicar o servidor e causar prejuízos imensuráveis, estava sujeito a uma pena de 3 meses a 1 ano. Hoje é de 1 a 4 anos, um pouco mais adequado. Lembramos que nos últimos dias também invadiram, Luiz Augusto, um seminário, um painel eletrônico do qual participava o ministro da Economia, Paulo Guedes. Enfim, mas a minha pergunta é o seguinte, você citou agora há pouco a questão do Acordo de Budapeste, que, segundo a sua informação, o Brasil não é signatário ainda. E eu queria te perguntar exatamente isso. Por que essa demora? O que acontece? É falta de vontade política? É falta de agilidade do parlamento? O que acontece para que a gente não caminhe mais célere, de forma mais célere para aprovação, para se juntar a esses acordos internacionais e nacionais para combater esse tipo de crime? É uma reflexão interessante, porque eu não veria nem como uma responsabilidade política, porque muda o governo, etc., e isso não progride. Eu acredito que seja muito mais cultural. O Brasil não tem uma tradição cultural de ver quanto é arriscado e quanto é perigoso nós termos os nossos servidores vulneráveis. Você acompanha, por exemplo, grandes líderes de países vizinhos ou até grandes potências que desde o celular do presidente da República até o computador que ele utiliza e os seus ministros, etc., são extremamente fiscalizados para ter grande segurança. O nosso presidente, quando houve os ataques que, por exemplo, atingiram o ex-ministro Sérgio Moro, foram falar com o presidente Bolsonaro, ele falou, não, eu gosto do meu celular mesmo, porque tem o WhatsApp. O próprio celular fornecido a ele pelo Gabinete de Segurança da Presidência não é utilizado. Então, isso também não é só o presidente, isso é um reflexo cultural de todos os brasileiros que pouco se preocupam com segurança cibernética, pouco se preocupam em investir na sua empresa com softwares não piratas, gastar e investir em antivírus e ver que isso não é gasto, isso é investimento, isso é prevenção. O Celso acabou de dar um exemplo de uma empresa que foi invadida, um ataque com certeza de um vírus ransomware que criptografa as informações e exige o pagamento, principalmente em Bitcoin, para devolver o acesso, isso, claro, extorsão, custou 5 milhões de dólares aí para a empresa que pagou, e a gente nunca recomenda pagar. Mas por que ela pagou? Porque em certos casos ou você paga ou você nunca mais vai ter acesso àquele servidor. Isso aconteceu na empresa da Garmin também, voos foram cancelados. Então você percebe o quão grave essa situação e que, infelizmente, o Brasil, as suas empresas pouco investem com prevenção de ransomware, etc. A gente ainda é muito inocente com relação à segurança cibernética. Se por um lado a tecnologia veio para facilitar a vida do cidadão, nossa vida, né? Por outro, propicia a criminosos a oportunidade de ludibriá-lo.
A plataforma do governo gov.com.br permite que o segurado do INSS, por exemplo, faça a prova de vida pela internet, justamente para evitar fraudes no sistema da Previdência. É uma ótima solução, principalmente para pessoas incapacitadas de se deslocar. Mas veja bem, o golpe da biometria facial, que seria uma tecnologia segura, para um publicitário de São Paulo, acabou provocando um baita prejuízo. Ele denunciou nas redes sociais que um motoboy foi até a casa dele, na portaria do prédio, para a entrega de um presente, mas que teria de ter o rosto dele para certificar a entrega do brinde. Só que a imagem foi usada para o financiamento de uma picape de R$ 200 mil em um banco no nome dele. Eu pergunto, doutor Luiz, a punição num caso desse pode ser agravada em consequência direta com o montante do prejuízo? Com o montante do prejuízo, não, porque o Código Penal e o direito penal, ele não se importa em razão do quanto custou ou quanto foi o prejuízo. Na verdade, se preocupa se o crime foi consumado, o crime foi cometido. Se o indivíduo roubar R$ 1.000 ou roubar R$ 1 milhão, você poderia ter, na análise no final, em sentença, o juiz majorando um pouco essa pena, mas não é fator direto e taxativo dos códigos de processo penal e da questão de código penal para aumentar a pena. A questão, Celso, é que aí tem uma baita lição, porque as pessoas têm normalmente essa rotina de deixar que se tire a foto e para ali ganhar um brinde, ok, eu faço a foto. O problema é que desse golpe específico, citado por você nessa matéria, e outros tantos que estão acontecendo durante a pandemia, solicita-se que a vítima tire uma foto segurando o documento, para comprovar que ela ali tem direito a esse pequeno benefício. O problema é que, após ter essa foto, o criminoso, obtendo essa informação com a foto da vítima, segurando o documento, ele consegue realizar outras situações que podem agravar o problema da vítima. Por exemplo, conseguir empréstimos com a utilização dessa foto e documento falso, conseguir, nesse caso, financiamento para um carro, ou até fazer vendas falsas. Muita gente está cometendo esse crime na internet, então ele cria, por exemplo, uma venda de um smartphone e a pessoa fala, puxa, como eu sei que eu posso confiar em você? Ah, não, eu vou mandar uma foto minha segurando o documento e na verdade está mandando a foto desse terceiro que já foi vítima do pedido aí da foto com o documento. Então tomem muito cuidado com selfies e fotos que você segura o documento, porque isso gera um leque gigantesco de outros crimes e que a vítima vai ter problema, porque quando começar a receber as intimações, vai ter que explicar que ela nunca solicitou empréstimo nenhum, não fez financiamento de carro nenhum, é uma dor de cabeça gigantesca. Qual a responsabilidade do banco nesse caso de conceder o financiamento? É uma boa pergunta. Nós analisamos em alguns casos, eu tive a oportunidade de atuar, e que o banco tem que demonstrar que ele teve absoluta diligência em verificar se o documento não é falso, se a pessoa não é uma fraudadora, se aquele que solicita o empréstimo ou financiamento é de fato o consumidor. Se ele conseguir comprovar que de fato agiu dessa forma, poderia se eximir de responsabilidade no âmbito civil, claro, nós estamos debatendo, porque criminal não teria. Agora, se ele negligenciou na análise da documentação, aí poderia corresponsabilidade no âmbito civil e ter que pagar a indenização ou ficar com prejuízo do empréstimo do consumidor, que não tem nada a ver com isso e simplesmente tirou uma foto na internet segurando o documento. Pois, Augusto, esse assunto chama muita atenção e nós já temos aqui perguntas enviadas pelos nossos internautas. A Paula Karine Carvalho, que acompanha pelo Facebook da Record TV, ela disse que aconteceu comigo essa semana o mesmo golpe que eu tinha dito aqui no início da live, ou seja, ligaram fazendo uma pesquisa por telefone e enviaram o código SMS. E ela pergunta, o que eu posso fazer? Eles estão pedindo dinheiro para todos os meus contatos. Qual o próximo passo agora, já que, pelo que eu entendi aqui, o telefone dela foi clonado, estão pedindo dinheiro para os amigos dela, os parentes. O que ela pode fazer? O que ela deve fazer agora num caso como esse, em que o telefone foi clonado? Essa é uma orientação importante, porque, infelizmente, pode parecer que dificilmente alguém vai passar o código, mas às vezes o criminoso te pega distraído, na correria do dia a dia, você acaba passando, que no caso, acredito que foi o que aconteceu com ela, porque se tem alguém se passando por ela e solicitando o código, pode ter acontecido duas coisas, Luiz. Ou ela passou o código e foi invadida, ou alguém criou uma conta qualquer no WhatsApp e está usando a foto dela como se fosse ela. Hoje são essas duas modalidades de golpe, principalmente pelo WhatsApp. Ou o indivíduo é invadido,
ou alguém se passa por você com outro número. No caso dela, se ela foi invadida, inclusive ligaram para mim também, Luiz, se passando pelo Ministério da Saúde sobre as vacinas, primeira coisa que a vítima deve fazer é abrir o aplicativo, clicar na barra ajuda, dizer que foi invadida e solicitar para que ela retome o acesso, porque o criminoso, quanto mais tempo ele ficar online, maior o prejuízo. Então, imediatamente tentar retomar o acesso na plataforma. Segunda coisa é mandar um e-mail para o suporte do WhatsApp, que é support, em inglês, SUPPORT, @whatsapp.com, que você vai relatar o que passou, que você foi invadido e que solicite, que suspenda o criminoso e retome o seu acesso. E a terceira coisa é lavrar um boletim de ocorrência que pode ser feito virtualmente. Por quê? Muitas vezes, Celso, Luiz, o pessoal fala, puxa, eu não vou lavrar BO porque isso não vai dar em nada, ou ninguém emprestou dinheiro, mas o BO não só dá início a uma instalação de inquérito policial, mas também pode servir para preservação de direitos. Então vai ser um documento oficial de que naquele momento, na sua conta, não era você online. Então, se o criminoso cometer racismo, xingar pessoas, não só tentativa de estelionato, você vai ter a preservação de que você, naquele momento, não usava essa plataforma e sim um criminoso. Então, é sempre bom lavrar o boletim de ocorrência também. Uma outra alteração ocorrida no Código Penal é que o presidente Jair Bolsonaro sancionou, né, o crime de perseguição, que é conhecido como stalking, muito na moda, que é perseguir alguém por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, né? Invadindo ou perturbando a esfera de liberdade e de privacidade. A pena para quem for condenado é de 6 meses a 2 anos de prisão, mas pode chegar a 3 anos, com agravantes. Como crimes contra mulheres, existe também a previsão de multa contra o infrator? Sim, sim, o Código Penal prevê, e é interessante porque ele traz a questão do aumento de pena para a mulher, exatamente porque normalmente a mulher é vítima do stalking. Então, a pena do CAPT é 6 meses a 2 anos e multa. Inclusive, nós podemos analisar 3 novas leis recentes que mudaram o Código Penal para questões virtuais. Essa que nós citamos, que é a 14.155, que mudou a pena para o crime de invasão, dispositivo informático, estelionato e furto na internet, trazendo penas mais graves. A questão de que a pena agora para crimes contra a honra, difamação, calúnia, injúria nas redes sociais, ela vai ser triplicada. E o último, que é o mais antiguinho, foi a inclusão do artigo 147A no Código Penal, que é o crime de stalking. E muita gente ficou preocupada à época, porque falou, não, mas eu tenho essa rotina de stalkear pessoas, significa que eu estou sujeito a esse crime? Na verdade, o stalking, nessa previsão criminal, é a questão de perseguir alguém, importunando-lhe a sua liberdade. Ela fica preocupada que vai sofrer um mal, que vai ser sequestrado, que vai apanhar e etc. E aí sim reside o crime de stalking. A pena não é tão rigorosa, 6 meses a 2 anos e multa, mas traz também uma previsão de que é possível medidas cautelares de afastamento, né? Com o crime de stalking, você poderia requisitar uma medida de afastamento e preservar, então, aquele que está sendo perseguido ou perseguida. E tem aumento de pena para a mulher, porque normalmente quem sofre, infelizmente, do stalking são as mulheres. Luiz Augusto, a gente tem a participação de mais um internauta, o Flávio Fernandes, que acompanha esta live JR pelo YouTube, do Jornal da Record. Ele diz o seguinte: a minha filha foi atacada no Messenger do Facebook. Entrei em contato com os direitos humanos via WhatsApp, a Polícia Civil compareceu na casa da mãe dela em 24 horas, mas infelizmente até agora não temos notícia, não foi adiante. Demora a investigação sobre crimes como esse? Infelizmente demora, Luiz. Nós temos uma premissa que se você apura, hoje o poder público, né, pela Polícia Civil, consegue desvendar 8% dos inquéritos policiais de homicídio. Então, vale dizer, um dos crimes mais graves do nosso ordenamento jurídico, que seu bem jurídico tutelado é a vida. E só tem 8% de resolução. Exato. Então, você presume que o crime virtual está muito abaixo dos 8%. Então, por isso que nós sempre defendemos delegacias especializadas e etc., porque para os crimes virtuais, você depende de uma investigação apurada, você depende de cadeia de custódia da prova, porque muitas vezes você tem um computador apreendido, se colocar perto de um ímã, você poderia perder o HD. Então, uma boa cadeia de custódia, você tem que ter um conhecimento técnico de quebra de IP e tantos outros relacionados à tecnologia. Então, infelizmente, ainda depende-se muito da atuação do advogado,
que vai, em nome da vítima, acompanhar esse inquérito, provocar muitas vezes. Então, infelizmente, ainda é muito difícil que aquele inquérito tramite organicamente, né, sem um especialista a dar continuidade, porque a Polícia Civil também está sobrecarregada. Não é culpa da Polícia Civil, e sim culpa de um problema de segurança pública e um problema de investimento do poder público para aparelhamento da Polícia Civil. E a federal está indo bem, porque eles estão se preocupando com esses crimes de, por exemplo, venda de drogas na internet, internacional, principalmente pela Deep Web e etc. Eles estão muito bem quando falamos de pedofilia na internet, também internacional. Então você tem uma evolução. Esperamos que a Polícia Federal sirva de exemplo aí para a Polícia Civil para ter mais aparelhamento e investimento para apurar melhor esses crimes. Doutor Luiz Augusto, você falou aí que a nova lei contempla benefícios às mulheres, né, em alguns casos. A nova lei privilegia também idosos que são considerados vulneráveis em crimes da internet? A nova lei do stalking, ela trouxe a previsão com mulheres, mas ela também está preocupada, as agravantes, né? Criança, adolescente, idoso. Então, o crime do stalking, ela está preocupada não só com mulheres, também com o emprego de arma de fogo. Ela traz algumas previsões no seu rol, mas ela trouxe criança, adolescente, idoso. Por quê? Porque imagina que essa pessoa ela é realmente, como você já falou, mais vulnerável à perseguição. Então, olha que interessante. Das 3 novas leis que eu citei, que foi a do stalking, que foi a do crime contra a honra, e que foi essa última que mudou o estelionato, o furto e a invasão, furto e estelionato pela internet, 2 delas têm referência a idoso e têm preocupação com o idoso, que é o estelionato pela internet e também o stalking. Então há essa previsão para ter maior proteção, porque presume-se sim que o idoso ele é mais vulnerável como um todo. Por exemplo, esse golpe de chegar na porta da residência do indivíduo, falar, olha, você vai ganhar um benefício, você vai ganhar uma cesta aqui, etc. Só preciso confirmar que você é você com uma foto segurando o documento. Isso, de fato, é mais fácil você enganar um idoso, porque ele, normalmente, ele é mais sensível, ele é mais gentil, ele não está tão atento. Por isso, Celso e Luiz, que a educação digital é um dos pilares tão importantes no combate aos crimes virtuais. Porque uma forma de você proteger os idosos, além dessas previsões, e os adolescentes, e as pessoas que estão usando a internet, é a educação. Por que o golpe do falso sequestro tem diminuído? Hoje, se o indivíduo recebe uma ligação às 2 da manhã, e atende o telefone e tem uma voz de uma criança falando, pai, fui sequestrado, ele vai desconfiar. Ele não vai ser uma presa, uma pessoa tão facilmente a ser enganada. Mesma coisa tem que acontecer para os crimes na internet. Educação digital. E uma forma de proteger adolescente, criança e idoso é exatamente essa educação, que não é ensinar a mexer em computador, mas ensinar os riscos presentes na internet, todos esses golpes e a criminalidade virtual. Doutor Luiz Augusto, outra reclamação constante, já tem tempo isso, é a famosa clonagem do cartão de crédito. Existe alguma dica especial para se evitar isso? Porque às vezes as pessoas atribuem, por exemplo, determinado site, determinada companhia que vende aquilo, o nosso cartão é clonado. Depende do site que você entra, depende do que para evitar esse tipo de crime cibernético também, a clonagem do cartão de crédito. O que o consumidor deve fazer para tentar se proteger? É interessante. O que majorou a pena para cartão de crédito clonado foi exatamente a lei Carolina Dickmann, que incluiu no Código Penal pela primeira vez o artigo 154A, que é a invasão do dispositivo informático. Então, só da lei que tratava de crime virtual prevê a clonagem de cartão como documento particular, você percebe que tinha algum link, havia alguma questão que unia questões de crimes virtuais com clonagem de cartão de crédito. Agora, esta lei, Carolina Dickmann, é de 2012. O que a gente aprende depois de quase 10 anos desta lei? Que ainda continua-se a clonar muito cartão na internet. E como eles fazem isso? Com sites falsos ou até com sites verdadeiros, porque as pessoas elas estão comprando muito na internet, aumentou o e-commerce muito durante a pandemia, e basta você coletar o nome, o número do cartão, o código de segurança e às vezes o CPF, às vezes não é nem obrigatório, você já conseguiria fazer compra na internet. Então, você me pede dicas, uma delas é o que o banco já fez. Então, a gente tem às vezes uma ferramenta disponível que não é utilizada, que ajuda muito contra a clonagem, que é a criação do cartão virtual.
Muita gente, basta acessar o aplicativo do banco no celular, que é possível criar um cartão virtual para aquela compra. E se você cair num golpe, ou se você tiver o cartão clonado, o criminoso não vai poder realizar várias outras compras com esse cartão virtual. Então, essa disponibilização do cartão virtual já funciona muito bem. Outra questão para cartão clonado é o seguro. Vale muito a pena, custa 5, 6 reais por mês, e se o criminoso clonar seu cartão e fizer compras ilimitadas na internet, o banco ele é totalmente responsável se houver a clonagem. Por isso que é importante esse seguro de cartão, às vezes vale muito a pena pelo valor ser baixo. Então você tem o seguro, tá tranquilo de que você pode assumir um pouco mais de risco. Porque comprar na internet, Luiz, é assumir risco. Qual site que você navega que você fala, esse eu compro tranquilo? Não existe, porque às vezes o site é conhecido, mas o seu computador está infectado com o vírus e vai coletar a informação na hora da compra. Então não existe como comprar de maneira 100% segura, mas tem como diminuir ou trazer essas ferramentas que vão te preservar o prejuízo ou a dor de cabeça se você tiver o cartão clonado. Bom, é um assunto que sempre atrai atenção, né, Celso? Esses crimes cibernéticos, muita gente vítimas ou então conhecedoras de golpes pela internet, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Quem sabe numa próxima edição a gente volte a falar sobre esse tema e a Live JR será reexibida ainda nesta sexta-feira, a partir das 6h10 na Record News, o nosso canal de notícias. Muitíssimo obrigado, doutor Luiz Augusto Dulce, que participou com a gente, ele que é especialista em crimes cibernéticos e presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes, a Abracrim, e também ao Celso Freitas, apresentador do Jornal da Record. Lembrando que a gente volta na próxima sexta-feira com outra Live JR e sempre com um assunto do seu interesse. Obrigado a todos e uma ótima tarde. Obrigado.